pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrelina, de Língua Portuguesa. E hoje a nossa aula será sobre os gêneros narrativos e seus elementos. E para você que está aí se preparando para o Enem, já pega suas anotações, faça suas anotações, porque gêneros narrativos cai no Enem. Vamos começar? Gênero narrativo e seus elementos. Gênero textual. Uso social dos diferentes tipos no cotidiano. Texto. Toda e qualquer sentença ou expressão que constitua a comunicação. Narrativa vem do latim narrativo, né? Então, pessoal, antes de falar de gêneros narrativos, nós precisamos falar de gêneros. O que é gênero? Tipo. Textual, texto. Então, tipos de texto. Vamos conhecer quais são? Nós temos aí alguns exemplos. Crônica, né? Ele é um tipo de gênero narrativo, né? Baseado no nosso cotidiano. Nós temos o conto fictício, né? Também um gênero narrativo. Nós temos a charge, temos também a tira, né? As tirinhas. A piada, né, ela também é um gênero narrativo, ela tem a função ali do humor, mas ela é contada, narrativa. Temos o romance, né, pessoal? Romance também é uma narrativa. E lembrando que romance, pessoal, não é só romance entre duas pessoas, né? O romance ele pode ser uma história longa, né, de alguma coisa que você goste, que chama ali que se chama atenção, né? Então, ali um romance de algo, tá? Uma história longa, romance. Temos também a novela, né, pessoal? Aí mais atual, é um gênero narrativo, né? E temos as séries, né? Hoje, no nosso, mais atualmente, as séries, ok? Gêneros narrativos e os seus elementos. Nós temos também os tipos de narradores. Nós temos aí o narrador personagem, né? Ele conta e participa da história. O narrador observador, ele observa e conta os fatos. E o narrador onisciente, que além de observar e contar, ele sabe o que acontece na cabeça dos personagens. Elementos de uma narrativa. Então, nós temos aí, são 5 elementos, né? Nós temos o personagem, que sem ele não há história. Pode ser principal ou secundário, protagonista e o antagonista, postura psicológica. Então, nós temos o protagonista, o antagonista. O antagonista, pessoal, nem sempre ele vai ser o vilão da história, tá? Ele pode só confrontar ali o protagonista. E nós temos a postura psicológica, né? Que é aquela pessoa, aquele personagem ali, que ele começou de uma forma e no final ali ele já muda e se transforma, ok? Observem aí que nós temos outro elemento, espaço, onde ocorrem as ações. Esse espaço ele pode ser físico, né? E psicológico. Temos o elemento narrador, que tem conhecimento total dos personagens, como pensamentos e intenções. O tempo, né, ele pode ser um tempo cronológico e pode ser um tempo psicológico. E o que significa isso? Um tempo cronológico e um tempo psicológico, né? O cronológico aqui, o agora. O psicológico, ele pode estar aqui contando uma história e de repente ele lembrou uma coisa lá do passado. E aí ele vai, volta, conta e depois volta para o presente de novo. Isso é o tempo cronológico e psicológico. E nós temos também o enredo, né? Sobre o que é a história, ok? O que é narrar? Toda narrativa vai contar um fato e depois deve ter um clímax, ponto narrativa, em que a ação atinge o seu momento crítico, tornando um desfecho inevitável. Então, toda narrativa, pessoal, ela tem que ter o quê? Um clímax, ou seja, um ponto alto, não é?
E aí, um desfecho, né, para você entender a história, ok? Então, narrar é construir um enredo, situar a história em determinado tempo e espaço, trazer os personagens e fazer um texto coerente, coeso, legível, dentro do limite de linhas. Nós temos aí para você lembrar e não esquecer dos elementos da narrativa, você lembra da palavra pente, tá? Você lembra do pente, personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Agora, vamos exercitar? Vamos ver aí como é que estão os seus conhecimentos? Quais os elementos de um texto narrativo? Letra A, enredo, narrador e tempo. Espaço, tempo, lugar e narrador. Personagem, narrador e tempo. Ou é a letra D, narrador, enredo, personagem, espaço e tempo? Ah, essa tá fácil, né? É a letra D, não é, pessoal? Narrador, enredo, personagem, tempo. Gênero narrativo são os textos que, letra A, apresenta uma opinião. B, conta uma história. C, descreve um personagem ou lugar. D, retrata a realidade. Ah, tenho certeza que você sabe que essa é a letra D, conta uma história. Próxima questão. Narrador observador é aquele que A, conhece todos os personagens, a história é narrada em terceira pessoa. B, conhece os fatos, mas não participa da história. C, participa da história. D, é um dos personagens da história. E aí? Letra D, B, né? Acertou. Quem marcou aí? Letra B. Conhece os fatos, mas não participa da ação. Próxima questão. Enredo é o mesmo que? Letra A, sequência de fatos que acontecem numa narrativa. B, a forma de descrever personagens. C, um conjunto de regras para escrever um texto narrativo. Ou é a letra D, a divisão de características de cada personagem? E aí, você marcou qual questão? A correta, letra A sequência de fatos que acontecem numa narrativa. Próxima questão. Consegue narrar até os personagens e sentimento dos personagens. Letra A, é o narrador observador? B, é o narrador personagem? C, é o narrador onisciente? Ou é letra D, o narrador escritor? Acertou quem marcou letra C, o narrador onisciente. Muito bem. São exemplos de textos narrativos, exceto letra A, o romance, B, a crônica, C, os contos, D, fábula ou letra E, artigo científico? Ah, tenho certeza que você marcou a letra E, artigo científico. Muito bem. Pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Se você gostou dessa aula, convide mais pessoas para assistir às nossas aulas. Essa e outras aulas estão na plataforma Eduque. Até o nosso próximo encontro.